O SummerSlam está a apenas 5 dias e a gente imaginava que talvez a gente fosse ter um Monday Night Raw meio burocrático, sem muita inovação, sem muita novidade para o show. E a gente acabou sendo positivamente surpreendido, porque tiveram coisas interessantes no show. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu no Monday Night Raw desse último dia 28 de julho de 2025, assista esse vídeo até o final para que você se mantenha atualizado e antenado para o SummerSlam, que vai ter a partir de sábado. E nós teremos live aqui no canal a partir de 6 horas da tarde. O SummerSlam vai começar às 7 e aí você vai poder acompanhar com a gente, com todas as nossas reações. Eu conto com vocês nessa caminhada. Mas antes de assistir esse vídeo, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente vem pedindo para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista do começo ao fim, porque tempo de visualização é algo que está fazendo o YouTube empurrar e divulgar os canais para a galera, beleza? Então vamos com o nosso resumão do Monday Night Raw e a gente começou com um novo tributo para o Hulk Hogan, né? Para quem não sabe, o Hulk Hogan, lenda da WWE, da luta livre mundial, faleceu na última quinta-feira, aos 71 anos, e eles fizeram um novo tributo, uma nova saudação de 10 sinos, né? Eles fizeram primeiro com o pessoal do SmackDown e agora fizeram com o Monday Night Raw. O Triple H não estava presente nesse tributo, mas o filho do Hulk Hogan, o Nick Hogan, estava e o Eric Bischoff também estava. Né? Então algumas pessoas que não estavam nesse tributo na sexta-feira apareceram aqui hoje. Como a gente tem dito, né, a gente sabe e a gente sempre fala que as pessoas às vezes elas se ressentem um pouco das controvérsias que o Hogan teve em vida, o caso de racismo que ele se envolveu e tudo mais. O fato é, e o que importa é que a WWE ela fez esse tributo em função do legado e da vida dele na luta livre, e as pessoas foram livres para poder estar presentes nesse tributo. Tanto estavam livres para estar presentes nesse tributo que ficou patente que o New Day não apareceu, tá? E eles têm total direito de não comparecer nesse tributo. A WWE deu essa liberdade. Outros lutadores que são afrodescendentes apareceram. A Naomi apareceu, o Jey Uso, que é samoano, apareceu, sentiu inclusive a tristeza pelo falecimento do Hogan. Mas é isso que importa, vamos em frente. Depois desse tributo, nós tivemos um segmento do Jey Uso e do Paul Heyman. Né? Primeiro o Jey Uso veio para o ringue, e ele estava fazendo it com o público, aí o Paul Heyman veio e interferiu para poder falar um pouquinho com o Jey Uso, dizer que queria falar sobre família, falar que ele não acreditava que o Jey tivesse aceitado fazer dupla com o Roman Reigns para enfrentar o Bronson Reed e o Bron Breakker no SummerSlam, que família sempre vai decepcionar, e a família colocaria o Jey em apuros. E o Paul Heyman falando que todo mundo mentiu para ele, que os fãs mentiram para ele. Foi muito interessante. Tem uma parte dessa promo brilhante do Paul Heyman que ele fala assim: o seu pai, a sua mãe mentiram para você quando falou do Papai Noel. E aí ele vira pra plateia e a plateia é cheia de criança, cara, cheia de criança. O Paul Heyman chega e fala assim: os pais de vocês também mentiram, porque Papai Noel não existe, não sei o que. Cara, eu fico imaginando na hora o desespero dos pais tentando falar com os filhos desesperados que o Papai Noel não existe, os pais tentando explicar. Que tem muita criança hoje em dia na WWE, né? E aí o Paul Heyman depois ainda manda e fala assim: porque no meio judaico, ele é judeu, né? No meio judaico isso não acontece, nós somos mais espertos. Então, cara, olha, Paul Heyman, olha, sensacional. Enfim, depois ele fala que o pai do Jey Uso, o Rikishi, também deu pra ele, porque ele não queria que o Jey se tornasse mais icônico do que ele. Falou que lembrou pro Jey que o Roman Reigns escolheu o Solo Sikoa como seu sucessor e não o Jey e tal. E aí no final ele fala que ele amava o Jey, o público não acredita nisso, mas ele fala que ele amava o Jey como se fosse família e faz o it para o Jey Uso. E aí, claro, o público fala que era besteira, e o Jey Uso ele diz que a família era a razão de ele estar ali, ele sempre iria apoiar sua família, que a Bloodline ainda corria forte nas suas veias, que o Paul Heyman estava sendo desrespeitoso sobre o que ele falou que ele poderia fazer sem o Roman Reigns. Disse que ele conquistou o campeonato mundial peso pesado para provar para si mesmo. Disse que foi sua família quem trouxe o Paul Heyman para junto deles. Que o Paul Heyman prejudicou o primo dele na WrestleMania. Que os garotos do Paul Heyman o impediram de manter o seu campeonato mundial. E diz que tudo que ia acontecer no SummerSlam naquela noite estaria nas costas do Paul Heyman. E fala
e eles vão. Depois no final ele fala para repetir o It, né? Ele ainda não tinha conseguido repetir o It. Ele pediu para repetir o It, mas o Paul Heyman interrompeu. E aí ele repete o It no final, para desespero da galera da internet. Assim, foi uma boa promo dos dois, tá? Tanto do Paul Heyman quanto do Jey Uso. Exceto assim, meu grande problema com as promos do Jey Uso é que é tanta gíria, é uma forma tão desconexa dele falar, que a tradução na hora fica muito difícil, tá? E não sou só eu, não. O pessoal notou que os próprios comentaristas brasileiros, o Malco Alfaro e o Roberto Figueiredo, tiveram extrema dificuldade de traduzir o que o Jey Uso estava falando. Cara, é muito difícil você traduzir o Jey Uso. E eu costumo fazer tradução simultânea nas minhas lives. E assim, cara, é muito, muito, muito difícil traduzir o Jey Uso. Não pelo sotaque dele, mas pelo fato de que ele fala totalmente desconexo. E eu já disse isso e vou repetir. O Jey Uso, se ele parasse com isso e fizesse promos mais naturais, como ele já fez fora das câmeras quando ele perdeu o Campeonato Mundial pro Gunther, eu acho que a persona dele iria funcionar muito melhor, seria muito melhor. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre o Jey, né? Mas ele tá continuando com essa gimmick que só vai prejudicar ele a longo prazo, na minha opinião. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, nós tivemos 5 lutas essa noite, tá? Algumas muito boas, outras mais ou menos, mas essa primeira luta foi a luta do AJ Styles e das Kabuki Warriors, a Kairi Sane e a Asuka, contra a Judgment Day, representados pelo Dominic Mysterio, pela Roxanne Perez e pela Raquel Rodrigues. Basicamente, colocando aí 2 duplas femininas e o cenário do Campeonato Intercontinental juntos para lutar. E foi uma boa luta, tiveram várias combinações, né? A história da luta era o Dominic não querer lutar. Lembrando que nesse tipo de luta mista, quando se faz uma tag para, por exemplo, a mulher faz uma tag para um homem de uma dupla, o homem da outra dupla é obrigado a entrar. Ele não pode simplesmente botar uma mulher para lutar com um homem, tá? Não é uma luta intergender, como existem em outros lugares. A WWE não faz luta intergender há muito tempo. Então o Dominic ainda não queria fazer a tag para poder entrar de jeito nenhum, porque ele teria que enfrentar o AJ Styles. Mas a luta se desenvolveu mais pelas meninas, entre as meninas, mas no final a Kairi Sane acabou fazendo uma tag pro AJ Styles, o que forçaria o Dominic a entrar. E aí o Dominic não queria entrar, e o AJ Styles foi lá, puxou ele pelos cabelos, e aí começou a estraçalhar o Dominic, né? Deu uma clothesline, um slide forearm, um limping clothesline, o Shigoroshi, que é aquele golpe que ele pega o adversário como se fosse dar um backbreaker, mas aplica no pescoço, mais no pescoço, né? O adversário cai. E aí depois ele preparou o Phenomenal Forearm, a Roxanne Perez se colocou na frente do Dominic, serviu de escudo humano, e aí o AJ não aplicou o golpe. Na confusão, ele acabou entrando no ringue, o Dominic se colocou na frente, aí ele aplicou um pele kick no Dominic, a Asuka chutou a Roxy e a Raquel pro chão da arena. Aí foi um spot que foi muito legal, que a Kairi Sane correu nas cordas, voltou, ela pulou o AJ Styles, já alavancou ela, jogou ela pra cima, ela voou por cima da corda e caiu com o Insane Elbow nas 2 meninas da Judgment Day lá embaixo no chão. Foi lindo de ver esse spot, eu gostei muito de ver. E aí depois o AJ se aproveitou que o Dominic estava confuso no ringue, aplicou o Phenomenal Forearm e fez o pinfall para 3. Vitória de AJ Styles e das Kabuki Warriors, uma luta de 11 minutos. E eu dou 3 estrelas e 25. Durante a live eu dei acho que 3 estrelas e meia. Mas eu acho que a gente sempre dá uma calibrada nas notas por causa do tempo da luta, né? Então, 3 estrelas e 25, 3 estrelas e 1/4. Foi uma ótima luta de TV que avançou as histórias dos 6 lutadores e já apontou aí para um cenário no SummerSlam. É uma pena que as Kabuki Warriors não vão estar no SummerSlam, né? Quem vai estar vai ser Alexa Bliss e Charlotte. Se você quiser saber a minha opinião sobre essa luta e todas as lutas do SummerSlam, se você quiser saber isso hoje, você pode se tornar membro do canal. Se você quiser esperar, na sexta-feira a gente vai estar soltando o nosso preview na área aberta do canal para todo mundo, tá? Nós depois disso vimos uma luta entre o Sheamus e o Grayson Waller que foi setada mais cedo quando o Sheamus estava dando uma entrevista e aí o Grayson Waller apareceu com o New Day, começou a bater boca com o Sheamus, falou que o New Day estava ali para cobrir ele e tudo mais. Quando o Sheamus chamou o Grayson Waller para briga e perguntou se o Grayson queria lutar com ele, o Grayson Waller falou que tá tudo bem, não sei o quê, que o New Day vai apoiar ele. Quando ele virou para trás, o New Day tinha dado linha na pipa, tinha saído correndo. Eu achei muito legal. E aí, na luta do Grayson Waller com o Sheamus, o New Day não foi ajudar o Grayson Waller, deixaram ele na mão.
E foi uma lutinha bem curta, né? O Grayson Waller até aplicou alguns golpes ali, mas o Sheamus destruiu o Grayson Waller por uns 80% da luta e acabou vencendo. Então, a vitória do Sheamus, uma luta de 5 minutos, que eu dou 2 estrelas. E, assim, mais do que isso, para uma luta de 5 minutos, não tem como dar. Então, foi vitória do Sheamus. Mas a história veio depois, porque o Rusev atacou ele pegou o Shillelagh do Sheamus, atacou várias vezes o Sheamus nas costas e depois aplicou o Accolade, né? E mais tarde no show, o Sheamus ele dá uma entrevista onde ele diz que ele vai pegar o Sheamus na próxima segunda-feira no Monday Night Raw. Então, essa terceira luta dos dois fica marcada, não vai acontecer no SummerSlam, vai acontecer no Monday Night Raw. Mas é aquela coisa, né, cara? Eles vão estar na cidade. Então, se acontecer alguma zebra na luta do Drew McIntyre, eles podem colocar essa luta no lugar. Lembrando que o Drew, ele tá preso na Inglaterra. Ele tentou voar com um passaporte britânico, que provavelmente não tem visto para os Estados Unidos, e esqueceu o passaporte americano. Ele tá preso na Inglaterra e não tem previsão dele conseguir voar. Se ele não conseguir voar para os Estados Unidos a tempo do SummerSlam, eles vão ter que mexer no card. Ou eles vão botar Jelly Roll e Logan Paul numa luta 1 contra 1, ou eles vão tirar essa luta do SummerSlam, botar em um outro momento e vão ter que colocar uma luta no lugar. Então, uma luta possível seria Rusev contra Sheamus, e uma outra luta que eles ainda não disseram se é no SmackDown ou no SummerSlam seria Julia e Zelina Vega, tá? Bom, depois desse segmento do Rusev e do Sheamus, tiveram alguns segmentos interessantes, tá? Tivemos uma entrevista da Naomi falando com a Jack Redmond nos bastidores, dizendo que ela vai trazer a brutalidade assim como a Rhea e vai voar assim como a Io na luta das três. Eu achei muito legal. Novamente a Naomi, uma belíssima atriz nas suas promos, estou gostando muito. Depois uma entrevista que aconteceu durante o intervalo do New Day na plateia, dizendo que foi bom o Grayson Waller jogar o peso morto do Austin Theory fora e que eles deveriam estar lutando pelo título de duplas. E assim, ver o Austin Theory sendo tratado como peso morto e só sendo citado no intervalo, meu amigo, algo me diz que esse cara vai ser cortado pela WWE assim que o contrato vencer. Eu acho que realmente a birra da WWE com o Austin Theory é gigantesca. E depois disso teve um segmentozinho ali do Bron Breakker e do Bronson Reed nos bastidores com o Paul Heyman. Paul Heyman tava falando com o Bronson Reed de não ter liderança no grupo. Aí o Bron Breakker aparece, ele fala que ele é o novo líder do grupo. Ele diz que tem um plano para a noite e que o Bronson Reed vai ajudar a recuperar o poder e o controle para o grupo. Então foi uma falinha interessante ali e eu achei curioso eles estarem posicionando o Bron Breakker como novo líder do grupo. E isso pode denotar que realmente a contusão do Seth Rollins é real, mas a gente ainda está no escuro com relação a isso. Vamos ver que história é essa, se realmente é real ou não, a gente vai descobrir no SummerSlam. Depois disso, nós vimos um segmento da Lyra Valkyria. Ela veio para o ringue, ela estava com um sapato, uma plataforma assim, de uns 10 centímetros mais ou menos, para deixar ela mais alta. E aí ela diz que ela levou esses sapatos gigantes porque é para pisar na Becky Lynch, e ela tá ali. Que se não fosse o que aconteceu no passado, ela seria ainda campeã. E em uma semana ela vai estar ali como bicampeã do campeonato intercontinental, ou vai ficar sem o título porque não vai poder desafiar a Becky Lynch novamente. Diz que a Becky não gosta de jogar segundo as regras, por isso que ela resolveu botar a luta delas sem count-out e sem desclassificação. E aí ela diz que a Becky Lynch não sabe do que ela é capaz e que ela mesma não sabe do que ela é capaz, já que ela irá para um lugar onde nunca esteve antes, e é basicamente uma briga de rua. E aí isso acaba trazendo a música da Becky Lynch. Quando toca a música da Becky Lynch, a Lyra Valkyria, que nem uma idiota, fica olhando pra rampa. Aliás, todo face faz isso, né? Aliás, todo mundo, né, na WWE. É uma regra da WWE. Toca a música de alguém, você olha você olha pra rampa esperando o adversário, e aí a pessoa vem por trás e te acerta, né? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Só que pela primeira vez em muito tempo, a WWE fez alguém parecer inteligente, porque como a Becky não veio, a Lyra se jogou nas cordas e foi na direção contrária. E acabou voando para cima da Becky Lynch, que estava com o candlestick do lado de fora do ringue. Ela ainda não havia conseguido entrar no ringue. A Lyra pegou esse stick e sentou a ripa na Becky Lynch. Então foi muito legal ver pelo menos um lutador inteligente percebendo que se a música tocou e o lutador não entrou no ringue, que ele pode estar vindo por trás pela plateia para te atacar. Então foi muito legal ver isso.
Depois disso, nós tivemos um segmento do Sami Zayn com o Karrion Kross. Na verdade, começou com o Sami Zayn sendo entrevistado pelo Corey Graves, e o Sami Zayn dizendo que está pronto para acabar com o Karrion Kross, que essa rivalidade está atrapalhando a vida dele, que ele tem o objetivo de ser campeão mundial e tudo mais. E aí o Karrion Kross chega e despacha o Corey Graves, manda ele embora, ele pega a cadeira e senta frente a frente com o Sami, né? E aí o Karrion, ele disse que ele teve a ideia de atacar novamente as costelas do Sami Zayn para que ele não chegasse no SummerSlam, mas que isso não funcionava para os planos dele, porque o Karrion Kross quer aparecer. Se ele tira o adversário dele do SummerSlam, ele não iria lutar no SummerSlam. E aí ele diz que depois de derrotar o Sami Zayn no SummerSlam, ele quer que o Sami diga que ele estava certo. E aí, se ele fizer isso, o Karrion Kross vai embora, né? E aí ele fala que ele tem todas as pessoas com quem ele se envolveu, ele conseguiu mudar a cabeça, todos. E isso é verdade. Ele conseguiu fazer o The Miz se tornar vilão, ele conseguiu fazer o New Day se tornar vilão. Ele diz que o Sami Zayn foi a única pessoa que ele não conseguiu mudar. Isso não é verdade, ele também não conseguiu mudar o AJ Styles, ele também se envolveu com o AJ, mas ele não conseguiu fazer o AJ Styles se tornar vilão. Mas aquele negócio, o Rios mentem, é isso que importa, né? E aí ele chega e ele diz que o Sami Zayn não é melhor do que ninguém e dá o cano de aço na mão do Sami e fala que ele quer que o Sami reconheça nisso, né? E o Sami pega o cano de aço, bota no chão, ele diz que se o Karrion Kross o derrotar no SummerSlam, ele vai dizer exatamente o que o Karrion Kross quiser ouvir. Mas o Karrion Kross perder, ele vai ter que dizer que ele estava errado e ele vai ter que reconhecer que talvez ele estivesse errado sobre ele mesmo. E aí ele fala que quando venceu o Karrion Kross no SummerSlam, ele quer que o Kross admita que estava errado, ele devolve o cano de aço para o Karrion e vai embora, e isso deixa o Kross pensativo. Eu achei muito legal essa promo dos dois, por quê? Porque o resultado da luta pode determinar um turn de um dos lutadores. Se o Karrion Kross vencer a luta, isso pode determinar um heel turn do Sami Zayn. Enquanto que se o Sami Zayn vencer a luta, isso pode determinar um face turn do Karrion Kross. Eu achei muito legal a forma como eles setaram isso, né? Agora, o que me preocupa é que se o Karrion Kross perder a luta, na verdade ele seja mandado embora da companhia e essa seja a saideira dele da companhia. Eu acho um absurdo, inclusive eu acho que o Karrion vai ser mega aplaudido no MetLife Stadium, no SummerSlam. Eu acredito que vai ser uma das grandes pops da noite, tá? E se a WWE não reconhecer isso, não perceber que tem dinheiro no Karrion Kross para poder ganhar com ele, os caras estão malucos mesmo. E aí tem um monte de preconceito lá que a gente não sabe o que é. Depois disso, nós tivemos a luta das meninas. Era uma luta de 4 contra 4, mas antes dessa luta, a gente viu a Bayley sendo indagada pela Jack Redman nos bastidores. E aí a Bayley, tristinha, falando que ela não vai lutar no SummerSlam, assim como ela não lutou na WrestleMania. E ela perdeu as oportunidades pelo campeonato intercontinental e de duplas, que daria essa chance de ela lutar no SummerSlam, e ela não teve essa chance. E aí, cara, é aquele negócio, assim, você pela cara, pelas feições da Bayley, você sente que tem heel turn vindo aí, né? Você sente que tem heel turn vindo aí. Eu só não sei se é o ideal, mas assim, vamos ver. Se eles fizerem a heel turn da Bayley com uma persona diferente do que ela tinha no passado, na época da Damage Control, eu não me importo tanto. Tá? Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso, né? Se vocês quiserem saber a minha opinião sobre a Bayley, eu falo sobre ela no meu preview do SummerSlam. Então é aquele negócio, se você quiser já assistir esse preview, você pode se tornar membro do nosso canal. Se você quiser aguardar, na sexta-feira a gente vai botar esse vídeo no ar, e aí vocês vão saber a minha opinião sobre a Bayley na história. A luta das meninas foi uma luta 4 contra 4 entre Io Sky, Rhea Ripley, Stephanie Vaccari e Nikki Bella contra Naomi, Chelsea Green, Piper Niven e Alba Fire, né? Ou seja, Naomi e basicamente o Secret Service. E foi uma bela luta, tá? Foi uma luta realmente muito boa delas. Uma luta que teve um bom tempo de desenvolvimento. Durante a luta, as histórias principais foram que tanto a Nikki Bella quanto a Io Sky serviram de boi de piranha, ou seja, aquela lutadora que fica apanhando das demais lutadoras, né, que eram as vilãs. E aí elas conseguiam fazer o hot tag. A Rhea Ripley, ela não chegou a lutar como legal no final da luta, ela lutou no comecinho da luta, mas no final ela simplesmente se irritou no meio da confusão. Ela entrou no ringue, aplicou um Glasgow Kiss e um Riptide na Piper Niven. E aí a
Isso faz a Chelsea Green entrar no ringue, dar um tapa na cara da Rhea. A Rhea tenta se colocar na frente, mas a Stephanie Vaquer aparece, dá um golpe nela e aplica um SVB na Chelsea Green para 3. Então, nós tivemos a vitória aí da Io Sky, Rhea Ripley, Stephanie Vaquer e Nikki Bella. Uma luta de 15 minutos que eu dou 3 estrelas e 75, 3 estrelas e 3 quartos. Foi muito boa essa luta. Todas as lutadoras demonstraram extrema qualidade no ringue. A Nikki Bella nem tanto, mas ela mostrou uma qualidade melhor do que na luta que ela fez há 2 semanas atrás. Me surpreende o fato de que eles não conseguiram achar um spot para Nikki Bella no SummerSlam, tá? A Nikki Bella, que é basicamente uma das lutadoras mais populares da companhia, por conta do Total Divas e tudo mais, ela não tem uma luta no SummerSlam. Eu acho isso um erro. Eu acho que eles deveriam ter achado uma luta para ela. Né? Ela tá nessa feud com a Chelsea Green, eles poderiam ter botado no pré-show, alguma coisa assim. Mas, até agora, não temos Nikki Bella no SummerSlam e eu acho isso um erro. Depois da luta, nós tivemos 2 segmentos, né? Um da Judgment Day no Clubhouse, com Finn Balor tentando consolar a Roxanne, a Raquel e o Dominic, falando que eles ainda têm todo o ouro, falando que eles não precisariam de ajuda na luta que eles fariam pelo título de duplas. A Roxanne, então, para consolar o Dominic, puxa um Nintendo Switch, aí a Raquel lembra que a Liv Morgan também gostava de videogame, e aí o Dom fala para fazer um FaceTime para jogar, então aquela coisa ali, né? A Roxanne se insinuando ali pro Dominic, e aí a Raquel tentando falar assim, mas aí a Liv e tal. A história continua, né? E depois disso teve uma cena das faces, né, das mocinhas, dessas 4 aí, nos bastidores, comemorando a vitória, e aí quando a Rhea Ripley tá indo embora, aí eu agarro ela pelo braço e ela começa a conversar sobre a luta que elas vão fazer no SummerSlam. E aí a Rhea fala que basicamente vai derrotá-la no SummerSlam, e aí o Sky diz que a Rhea nunca derrotou e nunca irá derrotá-la. E assim, eu achei sensacional, porque significa que eles vão continuar com essa feud dessas duas, e cara, enquanto elas fizerem luta 5 estrelas, eu quero mais que elas continuem com essa feud, e elas continuem entretendo a gente. A Rhea Ripley diz que elas verão sobre isso no domingo. Isso é intrigante. Se você quiser saber o meu preview dessa luta, aguarde o preview, a prévia do SummerSlam. Depois disso, nós tivemos a luta da Judgment Day contra a LWO pelo título de duplas, o título mundial de duplas. Foi uma bela luta entre as duas duplas. A LWO, extrema qualidade no ringue, uma dupla muito legal de ver no ringue. Eu acho legal que redescobriram os lutadores na WWE, né? Andrade Ray Phoenix na divisão de duplas do SmackDown, LWO na divisão de duplas do Monday Night Raw. Os Los Garza deram uma sumida, mas é porque eles estão mais envolvidos com a AAA. Então, assim, legal ver a WWE utilizando os lutadores. Eles fizeram uma bela luta. Durante a luta, o El Grande americano apareceu para interferir. Ele chamou a atenção do juiz. Ele tomou um golpe do Cruz del Toro. Foi para fora. E aí, cara, do nada apareceu outra criatura mascarada para poder se envolver. E aí, cara, é interessante porque imediatamente o pessoal tentou adivinhar quem era esse indivíduo, né? Eu acho que esse aí é o Great Khali, tá? E esse aqui é o Mark Henry, sinceramente. Eu acho que esse é o Mark Henry e esse é o Great Khali. Mas estão dizendo que esse aqui, assim, os despeitados estão dizendo que esse aqui é o Ludwig Kaiser. E esse aqui, os despeitados estão dizendo que é o Pete Dunne. Eu não sei, eu ainda acho que é o Great Khali, mas enfim, se for o Pete Dunne, foi muito legal de aproveitar ele nas histórias, né? Porque o Pete Dunne estava totalmente encostado. Mas se for o Great Khali vai ser lendário, se for o Pete Dunne vai ser mid, mas ainda assim eu fico feliz de estarem aproveitando o Dunne nas histórias. No final das contas, com essa distração, Finn Balor aproveitou e aplicou o coup de grace para poder vencer. Então, vitória do Judgment Day, uma luta de 11 minutos que eu dou 3 estrelas e meia. Uma excelente luta que teve a nota um pouco derrubada por causa das interferências e do tempo de luta. E depois a gente teve uma disputa de promos entre o CM Punk e o Gunther, né? O Gunther veio primeiro, disse que semana passada teve uma vitória limpa, se gabou de ter enfrentado de igual para igual o melhor falador do mundo, supostamente o melhor do mundo, o que fez os fãs gritarem o CM Punk. Ele diz que já sabe o que vai acontecer no SummerSlam, que deixou o voz dos sem voz, sem palavras, e que ele fez o Punk entender que ele não merece ser chamado de melhor do mundo e que ele não será campeão mundial, isso se referindo ao CM Punk, né? E aí depois disso, quando o Gunther fala que ele fez o CM Punk calar a boca, o CM Punk vem para o ringue
E aí, meu irmão, manda uma daquelas promos lendárias de CM Punk. O cara estraçalha o Gunther. Ele usa como tema da promo dele o fato de que ele precisa, né? Ele diz que ele precisa ser campeão mundial peso pesado, assim como ele precisa de ar para respirar, sangue nas veias, e os Detroit Red Wings ganharem a sua 12ª Stanley Cup. É o time de hóquei no gelo que disputa os jogos no ginásio onde teve o Monday Night Raw, né? Aquela forma brilhante de você puxar o saco ou esculhambar com o time da cidade para você ganhar aplausos ovais. Depois o Punk diz que ele entende de vícios e aí ele faz uma referência àquela promo lendária do Eric Guerreiro contra o Brock Lesnar antes do No Way Out de 2004, quando o Brock Lesnar falou que o Eric era um viciado, um ex-viciado, e o Eric disse que ele era viciado em adrenalina, que ele era viciado no público e que ele era viciado em luta livre. Foi uma das promos mais lendárias da história da WWE. E aí o Punk, ele diz que ele entende de vícios, que a luta livre, e apesar de ele não ter vício em cigarro, em bebida, em drogas, ele entende de vícios porque a luta livre é o vício dele. E aí ele diz que ele precisa do título como forma de agradecimento aos fãs que gritaram seu nome há mais de 10 anos. E aí ele responde à provocação do Gunther dizendo que ele conquistou o direito de se autoproclamar melhor do mundo e de ser arrogante sobre isso. Ele já derrotou Hall of Famers e grandes estrelas, enquanto o Gunther não consegue sustentar suas palavras. Quando o Gunther manda o Punk calar a boca, o Punk segura o microfone do Gunther, baixa o microfone e ele diz o seguinte: olha, garoto, entenda uma coisa, existem níveis nesse jogo e você não está no meu nível. Basicamente humilhando o Gunther e falando que ele não tem o direito de mandar o CM Punk calar a boca. E aí ele diz que no sábado ele vai sair como campeão mundial dos pesos pesados e que o Gunther finalmente aprenderá o que é estar no ringue com o melhor do mundo, CM Punk. Olha, promo sensacional do Punk, uma daquelas promos que você guarda na memória. Promos temáticas são muito boas, porque te ajuda a lembrar. Então você tem a Pipe Bomb do Punk, você tem a promo da adrenalina e do vício do Eric Guerreiro, você tem as promos em que o The Rock imitava os adversários, você tem o Austin 316 do Stone Cold Steve Austin, você tem as vitaminas e as orações do Hulk Hogan. Cara, quando você pega uma promo dessa, você consegue se lembrar para o futuro, né? Então foi muito, muito, muito legal a promo do CM Punk. Prova que ele realmente é se não for o melhor lutador no microfone na WWE hoje, tá? Se for comparar com o AEW, eu acho que o MJF ainda consegue ser melhor, mas o CM Punk foi brilhante, foi sensacional e o público simplesmente ovacionou o Punk e realmente foi de aplaudir de pé. E por fim a gente teve o main event, que foi a luta do Bronson Reed contra o Jey Uso. E a gente percebeu durante a live que o tempo já estava avançado, que eles iam estourar o tempo do show. Mas fazer o quê? Estouraram. Foi uma luta de 7 minutos, tá? Uma luta que basicamente o Bronson Reed destruiu o Jey durante boa parte da luta. Quando o Jey começou a se recuperar, o Bron Breakker veio pela rampa. O Jey tinha aplicado um suicide dive no Bronson Reed para fora do ringue. O Bron Breakker veio correndo, aplicou um spear cabuloso no Jey Uso, dando um salto de uns 3 metros para acertar o spear. E aí o juizão chamou o sino. Vitória de Jey Uso por desclassificação. Andou uma estrela e meia, foi basicamente uma storyline mais do que qualquer coisa. Mas o que veio depois foi muito interessante, porque o Bronson Reed e o Bron Breakker começaram a estraçalhar o Jey Uso no ringue. Quando o Bronson Reed foi aplicar um tsunami no Jey Uso, tocou a música do Roman Reigns e ele veio pro ringue. E aí aquele negócio, ele demorou para vir, o pessoal ficou se imaginando se ele ia vir pela plateia, né? Porque ele demorou para vir, o Bronson e o Bron olharam pra rampa. Mas, meu amigo, com o Roman Reigns não tem essa de vir pela plateia, ele vem pela rampa mesmo, de frente. Entrou no ringue, começou a destruir os dois, só que o Bronson e o Bron se recuperaram, né? Numa hora em que o Jey Uso e o Roman Reigns vieram pelas laterais do ringue para dar um spear em estéreo no Bronson e no Bron, o Bron aplicou o spear no Roman Reigns e o Bronson Reed deu um clothesline cabuloso no Jey Uso, e aí os dois foram derrubados. O Bron Breakker e o Bronson Reed continuaram atacando eles. O Bronson Reed chegou a dar um tsunami no Jey Uso. Depois eles botaram o Roman e o Jey pro lado de fora. Eles estavam comemorando, viram que os dois se colocaram de pé. E aí, meu amigo, o Bron Breakker mandou isso.
deu um spear absurdo no Roman e no Jay na barricada, aniquilando, destruindo a barricada, botando o Roman e o Jay no chão. E para piorar a situação, assim, para cuspir na cara mesmo, o Bronson Reed me vem e resolve malocar o par de tênis do Roman Reigns, assim. O pessoal ficou olhando assim e falou, cara, por que ia roubar o tênis do Roman Reigns? É um par de Air Jordans, tá? Dá pra ver que é um tênis caro. Mas assim, roubar o tênis do Roman, cara, assim, o pessoal já começou a falar que o Bronson Reed é carioca, que não sei o que e tal. E eu sou carioca, eu entendo perfeitamente a piada, né? O pessoal falando, parece que nem a escola, bate no cara e rouba o tênis. Pois é, nesse nível, Bronson Reed no final acabou malocando o tênis do Roman Reigns e a situação ficou desta forma. Bem, assim, a minha nota pro show, né, foi uma nota 8, tá? Eu achei um show bom, eu me surpreendi positivamente com o show, eu achei que as histórias foram bem elaboradas, bem alavancadas. Teve a surpresa do Hijo del Grande Americano, como o pessoal tá chamando, né? O Pete Dunne, ou no caso eu ainda acho que é o Great Khali, mas o pessoal acha que é o Pete Dunne debaixo daquela máscara. E assim, todas essas histórias serviram para alavancar alguma coisa pro SummerSlam, eu achei muito legal. A única coisa que não serviu para alavancar pro SummerSlam foi o Rusev e o Sheamus, que eles vão lutar na segunda-feira, depois do SummerSlam, vai acontecer no ginásio do Brooklyn Nets, ali em Nova York também, né? Então, tirando isso, todo o resto serviu para divulgar e alavancar o show, por isso a minha nota 8. Tô mega hypado pro SummerSlam, tem gente que tá pensando assim, porque as histórias não tão grandes coisas e tal, mas, cara, luta livre você tem que mesclar a história e tem que mesclar a luta. Quando você vê as lutas do SummerSlam, cara, o potencial é de só ter lutão no SummerSlam. Eu acho que tá muito melhor o card do SummerSlam do que do WrestleMania. Eu quero muito ver esse show. E, novamente, se você quiser saber as minhas previsões, você pode se tornar membro do canal e assistir as minhas previsões agora, ou você pode aguardar até sexta-feira, e aí sexta-feira eu vou estar colocando o vídeo no ar para o público geral, beleza? Então, continue a nos apoiar e a nos ajudar com o nosso canal. Deixe o seu comentário aqui para o Sincerão da Galera, que irá ao ar na quarta-feira, onde a gente vai avaliar e comentar os comentários de você, tanto do Monday Night Raw de hoje, quanto do Friday Night SmackDown da semana passada. E aí vai ser um prazer reagir aos comentários de vocês. Quarta-feira, live do Dynamite da AEW, conto com a audiência de vocês. E continuem a maratonar os nossos vídeos para ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu aguardo vocês do outro lado. Um grande abraço, uma boa semana a todos, até a próxima.